Senhores, vocês estão loucos para saber quando as altcoins vão subir, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, ou melhor, eu vou ensinar vocês a entenderem quando as altcoins vão subir. Olhando para isso que eu vou ensinar aqui hoje para vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir enxergar de forma clara e estratégica quando as altcoins estão subindo de fato, ao invés de simplesmente um movimento de mercado, que são movimentos normais, que elas ficam se movimentando, sobe e desce, todo dia, todo minuto, todo segundo. Não adianta só olhar para o gráfico. O gráfico você tem que olhar se você tiver objetivo de curto, médio prazo, se você quiser confirmar alguma tendência, se você quiser fortalecer a sua tese. Mas o gráfico sozinho ele é muito pouco, você precisa olhar outras coisas, e hoje o que eu vou te trazer é uma análise macroeconômica, na verdade é uma engenharia macroeconômica. Então, para a gente já começar no conteúdo, se inscreve aí no canal, isso vai ajudar bastante a gente. Mas é o seguinte, reengenharia é a primeira palavra que você tem que entender aqui. Calma que a gente já vai para a tela, tá? Eu desenhei tudo aqui para você. Reengenharia significa o seguinte, você pega uma coisa e desfaz aquela coisa para entender como ela foi feita. Vou dar um exemplo do meu celular aqui, eu tô com esse celular aqui. Imagina só, eu não sei fabricar um celular. Eu pego um celular desse e desmonto ele inteiro. A cada pedacinho do celular que eu desmonto, eu vou entender por que esse pedaço é assim, de que esse material é feito, quem fabricou essa peça, até que eu tenho 100% do celular desmontado, e ao ter 100% do celular desmontado, eu aprendi como é que faz aquele celular. Isso é muito comum na China, eles fabricam um monte de coisas. Por quê? Porque ao invés de criarem uma coisa, eles fazem reengenharia das coisas. Então eles compram um carro lá, pô, qual a caminhonete que mais está fazendo sucesso? Eles compram aquela caminhonete e fazem uma reengenharia nela, desmonta toda ela, entende como ela foi feita e pronto, agora eu já sei fazer uma igual. E o que a gente vai fazer na tela aqui agora é uma reengenharia macroeconômica. Então eu vou pegar uma análise macroeconômica geral e vou descascar ela, desmontar ela do fim para o começo. Vamos para a tela que tem muita coisa para falar aqui hoje. Seguinte, vou até pôr meu óculos aqui, para usar o computador eu preciso do meu óculos. Seguinte, você quer que as altcoins, presta atenção aqui, você quer que as altcoins subam, né? Quer que isso aqui, ó, um monte de candle verde gigantescos, você quer isso aqui. Eu sei que você quer esses candles verdes, mas para esses candles verdes acontecerem, o que precisa para altcoins subir? O passo anterior às altcoins subirem, sabe o que é? O Bitcoin encontrar um teto, um preço. Para o Bitcoin encontrar um preço, ele aqui tem uma coisa chamada ganância. Então, ó, do Bitcoin o dinheiro vai para as altcoins. Aqui, ó, é dinheiro indo para as altcoins. Para esse dinheiro ir para as altcoins, uma coisa tem que acontecer. Sabe o que tem que acontecer aqui? A ganância. Por que a ganância? As pessoas vão ganhar dinheiro, presta atenção nisso aqui. As pessoas vão ganhar dinheiro com Bitcoin até ele chegar num topo. Quando o Bitcoin chegar no topo, as pessoas vão falar, e agora? Onde é que eu coloco o meu dinheiro? Preciso achar o próximo Bitcoin. E aí elas acham as altcoins, beleza? Então, para as altcoins subirem, vocês precisam do dinheiro vindo do Bitcoin, e esse dinheiro vem do Bitcoin por uma questão chamada ganância. Mas para que as altcoins subam e o Bitcoin tem que subir, o que precisa para o Bitcoin subir? Simples, tem duas coisas aqui, ó, que eu separei aqui para vocês, que são isso aqui, ó, mercados voláteis e M2 global. Preciso explicar para vocês aqui. Antes eu vou explicar os mercados voláteis. Os mercados voláteis, eles são um reflexo do Bitcoin. Quando você vê uma alta do Bitcoin, normalmente acontece uma alta também nos mercados voláteis. Essa foto aqui simboliza a bolsa americana, mas não é só na bolsa americana. Significa que saiu do dinheiro dos mercados estáveis e foi para os mercados voláteis. E o Bitcoin, ele é um mercado volátil. Poderia colocar o Bitcoinzinho aqui dentro, ó, do lado da bolsa, como um mercado volátil também, beleza? Deixa eu só enviar isso aqui para trás e aí pronto, ó, tá aqui o Bitcoin dentro dos mercados voláteis. Então isso aqui é só uma explicação porque o caminho de fato tá aqui no M2 global. Michel, não sei o que é M2 global, vai saber agora. Olha só esse gráfico aqui. Para o Bitcoin valorizar, que é o que a gente precisa que o M2 global cresça. O que é M2 global, Michel? Vou te explicar agora. Tá vendo esse morro verde aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Tá vendo esse outro morro verde aqui, ó? Tá vendo esse outro morro verde aqui? Entendeu? Olha só, essa linha preta aqui, ó, essa linha preta é o gráfico do Bitcoin. Olha só que correlação interessante. Quando esse verde aqui estava em alta, o gráfico do Bitcoin subiu. Isso aqui lá em 2014. Quando
esse morro verde esteve em alta, o gráfico do Bitcoin saiu de um fundo em 2015 e subiu até aqui, um topinho aqui no final de 2016. Ele corrigiu um pouquinho e depois voltou a subir esse morro verde. Já eu explico o que é ele. E olha o que o Bitcoin fez. Topo histórico final de 2017. Do outro lado, quando esse morro verde aqui, que eu já explico agora para vocês, que ele é a quantidade de dinheiro emitido no mercado, caiu, o Bitcoin caiu. Quando esse morro verde aqui caiu, o Bitcoin caiu. E aí, se você olha para cá, você vê também que agora 2021, pertinho da gente, quando veio o Covid, que foi mais ou menos aqui, e teve uma emissão absurda de dinheiro, olha o que aconteceu com o preço do Bitcoin de 2020 para 2021. Olha, se você não se lembra, isso aqui foi um topo, isso aqui foi outro topo, topo duplo do Bitcoin, 69 mil dólares, recorde de preço no Bitcoin. E aí, olha só o que aconteceu com o M2 Global, despencou, chegando a valores negativos, dinheiro saindo do mercado final de 2022, coincidentemente com recessão americana, que já eu falo para você. E aí, o que aconteceu com o preço do Bitcoin? Saiu de 69 mil, foi lá para 15 mil dólares. Agora a gente teve uns ensaios aqui de emissão de dinheiro, já estamos em 2025 aqui embaixo, ó, uns ensaios de emissão de dinheiro, e o Bitcoin saiu lá dos 15 mil dólares e chegou em 100 mil dólares, que é mais ou menos onde ele está hoje, num range entre 90 e 100. Hoje, especificamente hoje, no dia que eu tô gravando aqui, tá em 84, mas ele tá nesse range aqui com essa pequena emissão. Então, isso leva a crer que a gente precisa, na sequência desse gráfico, de um novo morro verde aqui, que é a emissão de dinheiro. Os países precisam imprimir dinheiro. Quando os países imprimirem dinheiro aqui, esse preço do Bitcoin vai fazer isso. Entendeu? Imprimiu o dinheiro, o preço do Bitcoin vai fazer isso. Então vamos desenhar aqui, ó. Ficou muito grossa essa linha. Pera aí que a gente diminui ela. Vamos pôr essa linha aqui fininha. Melhorou, ó. Esse morro de dinheiro verde aqui precisa fazer isso. Para a linha do Bitcoin, que é essa aqui pretinha, fazer isso aqui, ó. E lá buscar os 150 mil. Esse aqui é a próxima etapa que o gráfico precisa fazer. Entendido aqui o M2 Global? Então, se agora você já sabe que pro Bitcoin valorizar, o que tem que acontecer? Emissão de dinheiro no M2 Global. Para pesquisar aí sobre esse gráfico que você vai entender, vai ver que ele existe e funciona, enfim. Só que na nossa reengenharia aqui, o que o M2 Global precisa para emitir dinheiro? O que os países precisam para poder emitir dinheiro? E a gente olha para a principal economia do mundo, que é a economia americana. Para eles emitirem dinheiro, eles têm que ter a inflação controlada. O dinheiro, ele precisa obrigatoriamente controlar a inflação, porque quando você imprime dinheiro, você aumenta a inflação. E aí a gente pode olhar, olha esse 9.1 aqui, ele veio depois de uma emissão gigantesca de dinheiro lá em 2021. Olha esses aqui, ó, 6.3, 9.6, isso aqui veio sempre pós-crise, quando teve muita emissão de dinheiro. Então, quando tem muita emissão de dinheiro, a inflação tende a subir. Se a gente pega uma inflação alta, uma inflação de 3, na verdade eu acho que tá 4,25 agora nos Estados Unidos. Enfim, se eu tenho uma inflação alta nos Estados Unidos, acumulada alta, eu tenho um risco ao emitir dinheiro. Então eu preciso primeiro controlar a inflação, eu preciso primeiro que essa inflação aqui, que hoje está no acumulado dos últimos 12 meses nos Estados Unidos, está em 3%, eu preciso que ela esteja bem controlada, eu preciso que ela esteja ali na casa de 1 e pouco, mais ou menos nessa região aqui, que é a região onde eles costumam emitir dinheiro. Se a inflação tiver controlada, abre espaço para que o governo emita dinheiro. E aí, lembrando, de novo a nossa engenharia, precisa controlar a inflação para emitir dinheiro, emitindo dinheiro, o Bitcoin sobe, o Bitcoin subindo, as altcoins sobem. Mas o que então precisa para que emita esse dinheiro? O que está faltando? Por que não controlaram a inflação ainda? Simples. O grande ponto aqui do controle da inflação, ele está relacionado à taxa de juros americana. E aí você já deve ter visto esse rapaz aqui. O nome dele é Jerome Powell. O Jerome Powell, ele precisa cortar as taxas de juros para que a inflação caia, para que o governo emita dinheiro, para que isso tudo aqui aconteça, que você já sabe. Mas, Michel, por que então ele simplesmente não corta as taxas de juros? Porque cortar as taxas de juros significa que as pessoas vão tirar dinheiro do cofre dos Estados Unidos. Presta atenção como tudo tá ligado. Imagina que ele corte
corte a taxa de juros pela metade. Se cortou a taxa de juros pela metade, significa que o governo americano está pagando a metade do que pagava. Se o governo americano está pagando a metade do que pagava, as pessoas vão tirar o dinheiro do governo americano e vão pôr aonde? Aqui nos mercados voláteis. Lembra dos mercados voláteis? E para que isso aconteça e melhore a economia, o governo americano tem que diminuir o caixa de empréstimos de dinheiro no tesouro. Mas como eles fazem isso sem ser prejudicados, sem que a economia sofra? Como é que eles vão fazer isso? Simples, eles precisam melhorar a economia. Olha que loucura como tá tudo ligado. Quando você entende a lógica, fica muito mais fácil. Então, a economia precisa melhorar para poder cortar a taxa de juros, para liberar dinheiro para os mercados voláteis, para ir dinheiro para o Bitcoin, para ir dinheiro para as altcoins. E por que então a economia americana não está melhorando? Simples, dá uma olhada aqui, ó. 2024, o PIB americano cresceu muito pouco. A gente tem uma expectativa aqui do quarto trimestre de 2024 de 2,3, que é baixo. Só a nível de comparação, pré-pandemia, ele crescia ali, ó, 5,2, chegou a 7% de crescimento do PIB por trimestre. Então, é um crescimento absurdo. Ó, em 2024, eles cresceram 2,8%. É muito pouco para a economia americana. Então, eles precisam crescer para que possa cortar a taxa de juros. Porque se a economia não crescer, ou seja, se internamente eles não gerarem dinheiro, como é que eles abrem mão do caixa que está no tesouro? Entendeu? Que tudo faz sentido. E agora, a última pergunta que é: como é que cresce a economia dos Estados Unidos? E aí vem para o que está acontecendo agora, você está vendo todo lugar. Essa é só uma das centenas, talvez, ou dezenas, pelo menos, de reportagens que estão por aí. Para que a economia cresça, o governo precisa tomar atitudes que muitas vezes vão doer no curto prazo. E aí você olha lá, por exemplo, a questão das tarifas sobre as importações, principalmente de metais, alumínio e ferro, que vem lá do Canadá. Por que o governo faz isso? Porque ele precisa melhorar a economia, porque melhorando a economia, o Banco Central, que é o Fed, vai cortar os juros. Se cortar os juros, a inflação diminui. Se a inflação diminui, entra dinheiro nos mercados voláteis. E quando a gente fala de mercado volátil, aqui também está o SP500, tá? Que ele precisa valorizar para fortalecer ainda mais a economia. E nisso vai vir dinheiro para o Bitcoin, que vai dinheiro para as altcoins também. Então, tudo isso que está sendo feito agora, o objetivo é essa engenharia, é esses próximos passos que eu te mostrei aqui. Aí você pode discutir: Michel, será que isso vai dar certo? Não sei, não sabemos ou não saberemos até que aconteça, mas fato é que esse é o objetivo do governo. Não tô aqui para discutir política, se é o certo, se é o errado, se ele deveria fazer assim ou assado, mas esse é o objetivo dele. O asterisco, o risco, o problema, o que pode acontecer aqui, um detalhe que você não pode deixar de observar, presta atenção. Isso aqui, presta muitíssima atenção, isso aqui, ele pode criar um efeito de médio prazo, não de curto prazo. Você entendeu o problema? O crescimento que você está esperando para maio, junho de 2025, ele pode vir em 2027, final de 2026. Por quê? Porque se o governo não conseguir acordos interessantes com esses países que eles estão provocando acordos, esses países vão de fato reduzir a quantidade de coisas entrando no governo americano, que a economia americana ela vai, com certeza, ela vai se adequar. A economia americana é uma economia que é conhecida pela alta qualidade dos produtos. Então, terão produtos competitivos e de alta qualidade nos Estados Unidos, mas a economia não se adapta tão rapidamente quanto as notícias. Então, se isso tudo o que está acontecendo lá não tiver acordos que melhorem a economia americana, essa melhora pode ser que ela venha só em 2026 para 2027, que é quando a indústria americana teve tempo de se reajustar. E uma vez se reajustando, eles conseguem seguir crescendo, beleza? Então você tá entendido aqui a lógica. Então quando alguém falar assim, pô, será que as altcoins vão crescer? Você olha para isso aqui. Para qual coisa, Michel? O que tá acontecendo? Tá tendo um monte de discussão sobre atitudes com o objetivo de melhorar a economia americana, estão discutindo o corte de juros que ainda não aconteceram, como é que tá a inflação nos Estados Unidos, o
a emissão de dinheiro no M2 global, ela voltou a crescer. Se tudo isso estiver acontecendo, você sabe que é questão de pouquíssimo tempo para o Bitcoin disparar, encontrar um topo, e ao encontrar esse topo, as altcoins também dispararem. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo somou para o seu conhecimento, por favor, deixe um like e compartilhe. Pega o link desse vídeo aqui, manda no monte de grupo que você tem aí de cripto. Tranquilo? Tamo junto. Um abraço.